Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. Meu nome é Fábio Gacei, CEO, um dos fundadores do CVCRM. É um prazer muito grande você que está aqui na nossa audiência, nos escutando, nos vendo, ou no YouTube, ou no nosso Spotify, ou no nosso site cvcrm.com.br. Hoje é o último episódio do ano nosso, tá? O último episódio. Leonardo, vou te contar um pouquinho, foram mais de 86 episódios, já estamos chegando aí, né, a uma marca, fazíamos todas as terças-feiras, depois por uma questão de estratégica a gente ampliou a cada 15 dias, trazendo histórias práticas do mundo da incorporação. Ou pessoas que mexem com tecnologia, ou entidades de classe, ou o próprio incorporador, construtor, e muitas vezes também pessoas apaixonadas pelo mercado imobiliário. Né? E nesse último nosso bate-papo, para fechar com chave de ouro o ciclo de 2024, temos um convidado muito especial, atuando no mercado imobiliário desde 2013, em que 4 anos foram trabalhando como corretor de imóveis. Leonardo se formou em engenharia civil em 2017. Mas ao invés de construir um prédio, ele constrói histórias. Como atuava de forma paralela com prestação de serviço na área, gerenciando obras e projetos, resolveu iniciar sua jornada de incorporação imobiliária, num momento de sua vida em que havia poucos recursos, mas muita vontade de empreender. E para falar sobre tudo o que é isso até hoje, incluindo a teoria familiar das araucárias, deem boas-vindas ao proprietário da CF8 Empreendimentos de Balneário Camboriú, de Santa Catarina. Leonardo Ribeiro, meu amigo, seja bem-vindo ao nosso bate-papo. Como é que você está, meu amigo? Tudo ótimo, obrigado, Fábio, aí, por ter feito esse convite e também muito obrigado aí pela introdução, cara. Agora ficou até pesado nos meus ombros aqui. Realmente o pessoal aí da sua equipe fez um trabalho de pesquisa muito bom aí e é um privilégio estar aqui conversando com você e também estar conversando com toda a audiência aí do CV que atua na incorporação, que atua no segmento imobiliário no geral. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bacana aqui. Show de bola. Mas, Leonardo, se apresente, conte um pouco da sua história, um pouco da incorporação aí. Bacana. É, Diferente de muitos que vão para construção, para engenharia civil, porque gostam do cheiro de concreto, gostam de obra, eu fui porque eu soube através de um amigo que dava dinheiro, né? Que ser engenheiro civil dava para ganhar R$ 7.000 de salário sendo engenheiro de estradas. Isso que me trouxe na engenharia. Então eu nunca fui para a construção civil como muitos, como um amante da construção. Mas eu sempre gostei de investimento, de negócios, né? Então, nos primeiros anos aí, 2013 até 2017, enquanto eu fazia faculdade, eu atuei como corretor de imóveis para pagar as contas do mês ali, porque estágio não dava, não era o suficiente, né, para poder se manter. Minha família não tinha condições de me manter. Eu fiz faculdade através do FIES. E através da corretagem eu consegui me manter durante a faculdade. Mas ali eu percebi que tinha outros caminhos, além da engenharia civil, ou mesmo além da corretagem, para construir patrimônio, para investir no mercado imobiliário, para empreender no mercado imobiliário. E eu optei por ir pela incorporação imobiliária. Então, até porque eu também não era o cara da obra, então eu sempre gostei mais do negócio imobiliário do que efetivamente a construção em si, né? E por isso eu decidi ir para incorporação. Só que, né, para começar do zero, como acredito que muitos dos colegas aqui que ouvem o podcast devem ter começado, comecei pequenininho, com uma casa para venda, fui fazendo segunda, fui aprendendo, errando bastante, mas acertando mais do que errando. E com isso estruturamos um time incrível dentro da CP8 Empreendimentos. A gente tem sede aqui em Balneário Camboriú. Também por estar nesse mercado, né, Fábio, um mercado extremamente competitivo. Então me forjou, né, para o alto padrão, para construir casas aí de 5 milhões, de 10 milhões. Eu tive a oportunidade de construir uma que custou a obra em si R$ 25 milhões. Então, entendi desse mercado de alto padrão, do que o cliente quer, do que ele valoriza. E agora, 2024 em diante, nós estamos viabilizando um empreendimento por ano, um edifício vertical. Aí, começando com um empreendimento de VGV de 55 milhões em 2025 e depois aí projetos maiores, continuando aqui no litoral norte de Santa Catarina, que é um dos lugares mais aquecidos do mercado imobiliário nacional. É isso aí, você falou muito de balneário, realmente é uma coisa a se estudar, né? O quanto a capacidade produtiva de entrega imobiliária aí de balneário. Você fica efetivamente em balneário ou mais na parte do norte?
Eu moro em Balneário Camboriú desde 2013, empreendo aqui, as minhas casas são aqui em Balneário Camboriú mesmo. Os prédios eu optei por fazer entre Balneário Camboriú e Joinville. Tem uma cidade que se chama Balneário Pissarras. Já ouviu falar, talvez? Já. Já ouviu falar. Bom, você trabalha no mercado imobiliário, É, né? Você conhece, né? CEO da CV, então já tem conhecimento. Mas eu faço sempre essa pergunta. Eu tenho feito palestras ao redor do país sobre investimento imobiliário e também participo de alguns grupos. E eu sempre pergunto: você conhece Balneário Pissarras? A pessoa, não. não. Conhece Penha? Não. Conhece o Beto Carreiro? Ah, sim, o Beto Carreiro, sim. Então, Beto Carreiro fica em Penha e do lado é Balneário Pissarras. Está entre Joinville e Balneário Camboriú. Metro quadrado mais caro é Balneário Camboriú, Joinville é a maior cidade de Santa Catarina. Que você consegue com essas informações entender sobre o mercado de Balneário Pissarras e Penha? Que vai explodir. Então, em virtude de eu estar ainda agora ingressando na incorporação de edifícios, por mais que eu tive boas oportunidades aqui em Balneário Camboriú em virtude dos meus relacionamentos aqui, dos empreendimentos que eu fiz, enfim, das portas que foram abertas, eu entendi que ir para Balneário Pissarras, Penha e também, quem sabe, por que não Barra Velha, que fica do lado, o tripé ali, logo abaixo de Joinville, eu vejo perspectiva nos próximos 5, 10, 15, 20 anos e até mais. E como incorporação imobiliária são ciclos de longo prazo, então a gente tem que estar em mercados que vão valorizar muito nas próximas décadas. Por isso, o foco agora de edifícios são lá, Fábio. E você vê, aproveitando até, você falou muito foco aí, que eu diria é um mundo, né, um Brasil. No Brasil errado, o Brasil são vários Brasis, de um lado, diferente, mas uma coisa muito clara, o crescimento da venda imobiliária foi em todo o país. Alguns lugares despontando para 60%, 70%, outros lugares um pouco menos, Minha Casa Minha Vida principalmente, e o alto padrão também não deixa de É. crescer muito forte. Em 2024, o ano teve grandes movimentações. A taxa de juros, a expectativa de baixar, baixou e retornou. Como foi sua visão aí macroeconômico aí em relação ao mercado imobiliário? Esse ano ele foi atípico em termos da correlação de taxa de juros, tanto do financiamento quanto da Selic, versus venda dos imóveis. Se a gente olhar para 2015, 2016, que dá para comparar vários pontos, inflação, Selic, né, um ciclo econômico aí, vamos dizer, de cerca de 10 anos, a gente vê que aconteceu justamente o inverso do que aconteceu em 2015. Quando eu era corretor de imóveis lá em 2015, tinha bola de feno batendo aqui nas avenidas de Balneário Camboriú. Não tinha ninguém querendo comprar imóvel. Era desesperador, né? Inclusive em 2015, você que é do ramo tecnológico aí, de CRM, eu fundei na época, muito jovem ainda, uma startup de permuta de imóveis. Até hoje tem na internet ali, se procurar na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, tem lá, brasileiro cria plataforma de permuta de imóveis. Por que eu criei isso naquela época? Porque o pessoal só estava fazendo troca, não tinha dinheiro no mercado. Até as pessoas queriam comprar, mas não estava tendo negócio. Então vamos trocar imóvel. E aí o negócio ganhou tração naquela época. Nesse momento, continuam trocas, né? Foi flexibilizado mais o mercado imobiliário nesse ano, mas a gente vê trimestre após trimestre batendo recordes no mercado imobiliário de vendas de imóveis. Então, a gente tem, por mais que hoje a limitação do crédito imobiliário tenha acontecido nos bancos nesse último trimestre de 2024, ainda assim tem muito mais volume de recursos do que tinha lá em 2015. Perfeito. Eu vejo com muito entusiasmo os próximos anos do crédito imobiliário, que justamente após qualquer dificuldade vem uma disrupção, vem um movimento diferente, uma mudança no mercado. E eu acredito muito que o próximo ponto de inflexão no mercado imobiliário é uma sofisticação do crédito imobiliário, porque apetite por imóveis o brasileiro tem. Independente se a taxa de juros está alta, se o custo do crédito está alto, pessoal, isso é secundário versus ter disponibilidade de crédito. Então, se 2025, 26, na sequência, nós tivermos mais disponibilidade, mais volume de crédito imobiliário, naturalmente as vendas vão continuar, independente se a taxa Selic está alta. Você vê o quanto o funding é necessário para o nosso mercado, né? Mas Demais. falando de investimento, a gente antes de começar o bate-papo, você falou a importância do investimento imobiliário, né? Se você quiser falar um pouquinho mais sobre isso. Nos últimos anos foi muito bacana a conscientização do brasileiro.
sobre investir o seu dinheiro, né? Meus pais lá, do dinheirinho, do pouco dinheirinho que meus pais têm, eles são agricultores, moram na roça até hoje, eles investem na poupança, que é o que eles conhecem. Né? E o brasileiro tem essa cultura da poupança. E veio o mercado financeiro educando o investidor, o poupador, sobre finanças. Olha, cara, eu tenho um CDB aqui que você vai ter uma renda melhor, uma rentabilidade melhor do que a perda passiva da poupança. Legal, muita gente foi para o mercado financeiro, isso foi incrível. Né? O mercado brasileiro, no geral, o brasileiro está amadurecendo versus o mercado americano, que já é maduro em termos de investimentos. E, naturalmente, isso tem um pico, como qualquer gráfico a gente vê, picos e vales, e o pessoal investiu, e daí veio a pandemia no meio, eles não se prepararam muito bem, levaram uma porrada ali, e muita gente realizou prejuízos, né? Eu tive clientes meus que compraram imóvel comigo, fizeram financiamento, falaram, cara, eu não vou colocar meu dinheiro porque tá rendendo mais lá na bolsa. E aí eles tiveram, uns meses depois da pandemia, ele falou, cara, tirei todo o meu dinheiro de lá porque não tive estômago, enfim. Então foi muito bacana esse movimento do mercado financeiro, educou o mercado, muito mais pessoas investiram em coisas, em produtos que têm uma rentabilidade maior, inclusive isso está retornando para o mercado imobiliário através de LCIs, fundos de investimento, LGs e assim por diante. Só que o pessoal parece que esqueceu que o velho feijãozinho com arroz, do investimento do terreno, do imóvel na planta, do galpão para aluguel, independente da região que for no Brasil, é algo que traz muita segurança para o patrimônio, porque mais importante do que ganhar é não perder, e também traz uma rentabilidade, seja através de renda passiva, seja através da compra e revenda de um imóvel. Então, cada vez mais, o incorporador, o corretor de imóveis, ele deve estar educando o mercado no geral para investir no mercado imobiliário. Porque a venda do imóvel é consequência disso. Eu tenho feito esse trabalho, né, Fábio, através das minhas redes sociais. De 2020 para cá eu me posicionei como professor na área, principalmente de construção de casas para venda, que era o que eu fazia, né, incorporação, ensinando as pessoas a empreender no mercado imobiliário através da incorporação, construção de casas. E a partir de 2025, em virtude do crescimento da CP8 Empreendimentos para empreendimentos multifamiliares, para prédios, agora é um trabalho que eu vou encabeçar de ensinar cada vez mais o mercado a investir em imóveis do jeito certo. Né? Quem é o Léo para ensinar isso? Pois bem, por mais que a gente não seja o maior expert do mercado, a gente sabe mais, por atuar nele há 11 anos, como é o meu caso, do que uma pessoa que nunca comprou um imóvel na vida. Eu tenho amigos que estão faturando bastante em outros mercados, mercado de saúde e tudo, e eles compraram um imóvel na planta comigo e falaram, Léo, eu moro de aluguel e eu nunca comprei um imóvel na minha vida. Eu não sei como funciona. Ele veio muito despreparado para comprar esse imóvel. Se fosse uma pessoa desonesta que estivesse assessorando ele poderia não ter feito um bom negócio. Então, o incorporador, o corretor de imóveis, deve educar o mercado imobiliário, mostrar as estratégias seguras e rentáveis de se investir nesse mercado, porque a consequência disso é a venda. E não fazer a venda acima de qualquer coisa. Né? Então, esse é um trabalho que todos nós no mercado imobiliário devemos nos abraçar a fazer, porque todo mundo prospera se isso acontecer. E você falou uma coisa importante aí, Leonardo, a importância do corretor consultor. Né? O corretor não é um tirador de pedido, ao contrário, né? A gente aqui na Solução do CV temos mais de 200 mil corretores, praticamente todos os meses 25 mil corretores usam o CV para fazer seu processo de venda. E o que perguntam muito, como é que vai ser o futuro, o momento de corretagem? Eu digo, cara, sempre vai precisar alguém fazendo a intermediação. Né? O papel do corretor é fundamental. Aquele corretor que está se desenvolvendo, que, como você falou, pegou o amigo, explicou, entendeu, demonstrou financeiramente o quanto é seguro, estável e rentável né, comprar um imóvel. Cara, mas levando mais aqui para a área tecnológica, você tem muita veia de digital. Então, eu vi aí, você tem a CP8, né, a incorporadora, mas em paralelo você está querendo... não, já está avançando aí no mundo digital, né, para ensinar ou multiplicar o conhecimento em relação à incorporação. Por que você teve essa ideia? O que foi que te apetitou? Qual é o objetivo? Fábio, eu fui professor de informática desde os meus 17 anos de idade.
de criança na escola até idosos que queriam somente usar o e-mail para mandar mensagem para a família, na época que ainda não tinha ainda difundido o WhatsApp. E desde criança eu tinha o sonho de duas coisas, segundo minha prima, porque eu não lembro direito disso, mas ela falava, você falava que queria ser empresário e queria ser professor. E eu lembro de professor. Eu não queria ser jogador de futebol, não queria ser bombeiro, nem policial, nem todo o herói das crianças. Eu queria ser professor. Ele era meu herói de criança. Até porque eu vim da roça, né, de uma cidade de 4 mil habitantes, eu morava no interior, tirava leite de vaca, pegava o ônibus às 11 da manhã para chegar 1h30 na escola para poder estudar. Então eu valorizei muito o acesso ao conhecimento. O conhecimento me libertou, ele me fez sair lá de uma cidadezinha extremamente, de uma família também extremamente humilde, para estar aqui numa cidade com economia pujante, com as minhas empresas. Então, da mesma forma que o conhecimento me libertou, a mesma coisa com o alcoólatra que deixa de beber, quer ajudar outras pessoas a sair do alcoolismo, eu pensei, cara, tem mais gente que talvez não chegou, não está no mesmo estágio que eu estive lá atrás, de situação financeira ou de conhecimento, mas que está faltando um caminho para essa pessoa prosperar também. Então, tem esse lado altruísta, obviamente, porque sem isso aí não faria sentido, mas eu não sou uma Madre Teresa de Calcutá. Eu faço negócios para ganhar dinheiro Perfeito. também. Agora, não é só sobre ganhar dinheiro, tem que ter um motivo para acordar toda manhã. E 2020, em janeiro de 2020, antes da pandemia, chamei um amigo meu, falei, cara, meus negócios estão escalando aqui, meus empreendimentos, mas eu preciso captar mais investidores. Eu acredito que se eu for para a internet captar investidores, eu vou conseguir escalar os meus negócios. Tu não quer me ajudar? Ele falou, cara, te ajudo, mas olha, se você ensinar as pessoas a investir, a empreender no mercado imobiliário, o investidor vai vir por consequência. E eu nem dei bola, dei de ombros nisso aí. Mas 2 meses depois, 60 dias depois, veio a pandemia com tudo. É. E aí eu me senti vulnerável. Então a resposta para a sua pergunta, por que eu estou fazendo isso? Porque eu me senti vulnerável. Eu, os meus canteiros de obras pararam, eu tive que fechar as portas, nem o escritório meu, que era na garagem do shopping aqui de Balneário Camboriú, literalmente na garagem, era um cantinho do shopping. Eu lembro de chegando numa quarta-feira de manhã e o segurança não me deixou entrar. Falou assim, cara, não, tá tudo fechado aqui, nem no meu escritório não podia entrar. Eu me senti vulnerável. E eu vi pessoas tendo negócios na internet e produzindo apesar do mercado físico, do espaço físico não estar produzindo. Falei, cara, eu estou exposto a um mercado só. Eu preciso ter uma outra fonte de renda ou os meus negócios girarem através da internet também. Então, em 2020, em agosto de 2020, eu fundei a comunidade Domus. Hoje tem cerca de 7 mil membros. É uma comunidade de incorporadores. De lá para cá, eu fui abrindo turmas, ensinando as pessoas a comprar um terreno, viabilizar um empreendimento, captar recursos, fazer financiamento, fazer prospecção, vender, fazer estudo de viabilidade. E foi muito bacana todo esse processo. A partir de agora eu vou abrir mais para investimento imobiliário e ensinar isso. É uma fonte de renda, sim, mas muito além disso, também é um prazer que eu tenho em ensinar, é algo que realmente faz meu coração vibrar. E também é uma estratégia de negócio, porque essa pessoa tem o primeiro contato com o Léo, com a CP8 Empreendimentos, ela conhece a gente, vê que nós somos pessoas sérias, que tem uma estrutura por trás, que não é apenas um aventureiro, que existe uma história e se sente mais à vontade para investir com a gente no mercado imobiliário. Então, indiretamente, né, sem a gente fazer um trabalho ativo nisso, vieram mais de 50 investidores para os nossos empreendimentos e agora, sem falar em lançamentos, que daí a gente trabalha com investidor, com corretores, né, através das imobiliárias. Então foi um trabalho muito bacana e agora a gente vai acelerar para educar cada vez mais o mercado. Você viu, né, Leonardo, como a pandemia transformou muitos negócios, né? Demais. No nosso Demais. caso mesmo, Leonardo, a gente cresceu de forma exponencial porque a nossa linguagem, o CV já tem 14 anos, 13 anos, né? Nesses 13 anos a gente vinha tentando evangelizar o mercado, tentando Sim, mostrar a importância de uma venda imobiliária online, a sim, experiência do cliente. Quando veio a pandemia, assinatura eletrônica, ninguém queria utilizar. Após pandemia, hoje 80% dos nossos clientes
E, Leonardo, a gente chegou aí a gente chegou agora esse mês e temos mais de 1.100 incorporadores espalhados pelo país. Isso demonstra um pouco, não a necessidade, a não mortalidade, né, da questão do dígito aí, da transformação digital. Me lembro muito, muitas incorporadoras que só fechavam com a gente se olhasse nosso rosto. Sim. Que tivesse a nossa visita presencial. Eu fui em Sim. Balneário algumas vezes, né? FG, entre outras. Uhum. Né? Fui em Santa Catarina, vou constantemente visitar as construtoras. E agora é tudo online, elas entendem que eu posso estar dentro do carro, fazer uma transmissão ou participando de uma comunidade Domus aí, aprendendo a ter a informação e conteúdo continuadamente. O que você imagina o que essa transformação digital com a inteligência artificial vai acontecer? Olha, eu estou bem entusiasmado com tudo isso. Todas as nossas reuniões dentro da incorporadora, nossos all hands, eu levanto essa questão, como que vocês estão utilizando inteligência artificial aqui dentro, quais são as iniciativas, um estímulo que eu tenho feito para todo o time buscar, pesquisar, interagir, usar, porque cada um a partir de agora pode ter o seu assistente, e de graça, seja para marcar um horário na agenda, seja para transcrever uma pauta de uma reunião, para fazer um resumo de alguma coisa. Então, essa introdução da inteligência artificial está sendo legal. Em virtude do meu braço também educacional, eu tenho, através do meu time, ferramentas que fazem todo o processo de venda, de abordagem e comunicação com a pessoa e a conclusão da venda sem intervenção humana em nenhum momento. Isso já está acontecendo. Está sendo muito legal aprender isso. Da mesma forma que lá atrás o trator tirou o homem do campo do arado, né? Ao menos lá na casa dos meus pais, a gente tinha um arado com 2 bois na frente e a gente cravava aquele arado no chão, abria a cova para plantar o milho. E o milho era plantado na plantadeirinha aqui na mão, né? Isso eu vi meu pai, cresci vendo isso, né? E o trator veio e todo mundo ficou talvez chateado no começo, que vai tirar emprego do campo, da indústria, assim como veio a automação da indústria, vai tirar emprego. Mas na verdade o que tem feito a tecnologia é sempre empurrar, no melhor dos sentidos, o ser humano para um próximo nível de trabalho e de esforço. Porque tipo, não faz sentido uma pessoa estar fazendo um trabalho monótono, mecânico, quando que ela poderia estar com a família dela em casa, ou curtindo as férias, ou trabalhando em algo mais nobre, do que estar apenas fazendo um trabalho repetitivo. Então, da mesma maneira que hoje nós temos coisas, seja no escritório, seja na obra, que são repetitivas, que são desnecessárias para um ser humano fazer, e a inteligência artificial ela vem para tirar esse trabalho, né? Então, vai tirar empregos de pessoas que não estão se preparando, que não estão se adequando, se adaptando, estudando a inteligência artificial, mas vai ser uma ferramenta incrível, poderosa para aqueles que estão se atualizando, né? Então essas pessoas não vão perder emprego, elas vão simplesmente migrar para um trabalho mais nobre dentro das suas operações, seja na construção civil, seja no mercado imobiliário, seja em qualquer outro mercado. Eu vejo simplesmente como um benefício, né? Uma ferramenta que vai facilitar o nosso trabalho, muito além de apenas e também de transformação do mercado, sabe? Mas são duas coisas, Leonardo. A gente também palestra muito, roda pelo país. Uma das coisas que eu sempre levo é o seguinte, que inteligência artificial não é o fim, é o meio. E a outra coisa, será se não eram os seres humanos que estavam se tornando robôs? Porque a discussão o robô vai se tornar ser humano, não. Acho que nós estávamos nos tornando, estamos, né? Sim. Muito robô conectado continuadamente, sem essa experiência de estar com a família, fazendo muito trabalho repetitivo, né, onde a assistente, então o papel da assistente é fundamental. E isso falando no nosso segmento, mas quando você vai para o segmento aí de saúde, cara, são coisas absurdas que vão acontecer.
né? A capacidade de identificar pelo cálculo estatístico daquele exame se você tem possibilidade de câncer apenas com imagem. Cara, tem coisas muito, muito, muito grandes acontecendo e a inteligência artificial realmente não é uma questão de hype, né, Leonardo? É uma realidade. A gente teve no Web Summit agora em setembro, agora em novembro, Lisboa, acabei de chegar de lá, Leonardo, e o que a gente viu é isso, muita startup, muita empresa de tecnologia, 80% da temática era inteligência artificial. Né? Mas, e falando muito sobre regulamentação também, né? Porque de fato tem que regulamentar, tem que ter um cuidado, mas todas dizendo isso, que o objetivo é o meio, o objetivo é ajudar a ser ferramentas e não ser o fim efetivo, né? Então utilize, use e, cara, por as coisas mais básicas do seu dia a dia, desde o e-mail do seu financeiro lá, até um cálculo, né? Até um problema mais complexo de um cálculo estrutural. Ela não vai resolver para você, mas ela vai te mostrar o caminho, vai te dar a resposta e você tem que validar e fazer e alterar, né? Exatamente. Amigo, e sobre o cenário macro aí, você já falou que 2025 a previsão de vocês já é fazer esse lançamento, né, nessa região ali. E quais são as perspectivas? Você já falou de forma positiva, mas você acha que a taxa Selic vai melhorar, ou independente dela, vai ter um grande crescimento? E o legal, porque a gente acabou de gravar um podcast falando muito do econômico, que vem crescendo muito no país inteiro pelo déficit habitacional. E a região de vocês é o alto padrão na veia, né? Então, é um crescimento de dois lados, né? Então, como você vê a perspectiva para 2025? Eu estou entusiasmado com os próximos anos. É óbvio que a gente tem que ter sempre o pé no chão, né, em tomadas de decisões de novos projetos, mas eu não acredito que a taxa Selic ela seja apenas o fator que vai interromper um crescimento do mercado imobiliário. Tenho até o lado que ela mantém ele saudável, né? Porque a gente teve uma Selic muito baixa em 2021, 2022, que até fez o efeito oposto para o mercado, ele distorceu, né? Então, eu tinha dificuldades, inclusive, em fazer contratações, compra de materiais, porque a gente não conseguia nem equalizar os valores toda hora. Então, existe a saúde do mercado imobiliário, isso é importante, do mercado da economia no Brasil como um todo. E a gente está falando aqui principalmente de dois, você comentou do segmento popular, do segmento de alto padrão, que são dois mercados que cresceram muito em 2024 e que vão continuar crescendo em 2025 e assim por diante. Um deles, o segmento popular, pelos recursos disponibilizados através do FGTS e também recursos do Ministério das Cidades, que no final das contas é o recurso da população, nossos recursos, e isso favorece uma fração da população que precisa sair de um imóvel considerado até inóspito para uma qualidade de vida melhor. Então isso é muito bom em termos sociais, econômicos. Além disso, para as incorporadoras também, a gente vai para um próximo... estamos num ciclo muito bom para o segmento popular, também de investir, empreender. Vários dos meus alunos ao redor do país estão muito felizes com isso. A gente vê perspectivas boas 2025, 2026. E no segmento de médio alto, alto padrão, nós temos outras características. A dor do cliente não é sair do aluguel, não é morar no que é seu, como é o segmento popular, por exemplo, mas sim algo que está em outro nível dele. É busca de experiência, de ter mais personalidade, de encontrar um produto que se enquadra num novo momento da sua vida. Então transcende uma questão financeira, né? Tem a questão financeira, claro, a pessoa vai fazer um investimento imobiliário, ela não faria o mesmo investimento, o mesmo aporte num veículo, num carro, por exemplo, que ela faria num imóvel, porque tem o pressuposto da valorização imobiliária. Agora a gente tem que olhar para o mercado imobiliário que ele transcende a moradia. É uma estratégia de investimento, é uma estratégia de proteção patrimonial, é uma estratégia de diversificação de uma família. Então, ela compra um imóvel na planta, compra um terreno, não só para fazer a sua casa ou para morar naquele imóvel, mas porque depois que ela tiver a casa própria, o apartamento, ela vai querer ter o apartamento de praia, ela vai querer ter o sítio para passar o final de semana. Aí ela vai comprar 1, 2, 3 apartamentos
para short stay, com o objetivo de locação e ter uma renda passiva. Então, a gente transcende a questão de déficit habitacional, que está mais alocado no segmento popular, uma grande parte dele está no déficit no popular. E no médio e alto padrão, nós temos estratégias de investimento além da moradia. E isso a gente busca aí, né, uma fração desse público, é a fração do público com objetivo financeiro. Essa pessoa, ela é muito pragmática. Ela quer saber quanto que ela investe, por quanto que ela vai vender, o quanto que ela vai lucrar e em quanto tempo. E, obviamente, se o negócio é seguro ou não. Então, o corretor de imóveis, por exemplo, ou a incorporadora, que passa a ser, como você bem disse no início, Fábio, um consultor imobiliário e não apenas um abridor de portas e mostrador de sala, banheiro, lavabo, cozinha, e apresentar realmente números para esse investidor, é muito mais fácil, nessa palavra mesmo, convencer essa pessoa a investir no mercado imobiliário. Porque ela vai tomar uma decisão racional. Ela não vai tomar uma decisão, eu não gostei desse lavabo porque eu gosto de ventilação natural e não ventilação forçada. Ela não vai olhar para isso, ela vai olhar, poxa, qual que é a vacância que eu vou ter nesse produto, qual que é a valorização que eu vou ter histórico, qual que é a perspectiva de locação, de valores, de revenda. Então, esse público, ele não deixa de existir, ele só vai mudando, né? Ele só vai. Tem cenários, tem mercados da economia que estão bem em um momento, tem mercados que estão outro, mas esse público de investimento imobiliário ele continua crescendo cada vez mais e é nosso dever conscientizar eles, independente de taxa Selic estar alta ou baixa. Não, e você falando isso, eu só me lembro dessa região aí, de Balneário principalmente, que tem apartamentos com metro quadrado de quê? De 30, 40, 50 mil reais, e quem comprou talvez há 2, 3 anos atrás disse, não vou pagar nada de 20 e hoje vale o quê? 40, né? Então, e com liquidez, né? Porque a velha discussão que sempre dizia, não, é seguro, é um patrimônio, você termina não perdendo, mas não tem liquidez. E hoje o que você nota é que tem liquidez, porque tem gente comprando, vendendo, permuta, trocando, porque cada vez mais as pessoas estão valorizando e quando pegam regiões que nem a de vocês, tem muita compra para investimento, né? Praticamente aí, eu diria que 1/3 ou mais é para investimento, né? Não sei se você tem esse número aí. Aqui em Balneário Camboriú, eu sabia desse número talvez lá em 2019, agora se eu falar eu talvez não seja preciso, mas cerca de 60% dos apartamentos aqui em Balneário Camboriú, eles nem móveis tinham, eles são apenas um investimento. E eu não vejo como uma simples especulação. Sim. Porque se tem liquidez, se tem movimento do mercado, se tem compra, se tem venda, esse é o tipo de imóvel no litoral norte de Santa Catarina que se troca em qualquer lugar do país. Então, se a pessoa vai comprar algo e tem um imóvel no litoral norte de Santa Catarina para oferecer no negócio, ele é absorvido. Então, existe a valorização, ela é real. É claro que tem cidades, bairros que eles têm uma maior flexibilização de aceite, de venda. E justamente, Fábio, eu opcionei, né, por Balneário Pissarras, Penha, porque é um mercado que ele está muito bem localizado em termos de geografia, próximo de Joinville e Curitiba, que são as maiores cidades de Santa Catarina e do Paraná. Antes de Balneário Camboriú, em virtude do trânsito aqui, as pessoas têm tido uma certa resistência em descer a nossa rodovia e têm preferido ficar nessas regiões. O meu gerente comercial, ele foi morar para Balneário Pissarras e ele alocou um apartamento, né, para conhecer a cidade e tudo, e só tinham 14 literalmente, anúncios na internet com opções de locação. Ou seja, e tinha fila de espera para cada apartamento que estivesse no mercado. Então, existe uma demanda, ela é crescente, tanto de investimento, quanto de veraneio, como também de moradia, em virtude da segurança que tem aqui, da infraestrutura das cidades, das opções de bons restaurantes, de bons shoppings, de acesso ao aeroporto. Então, realmente é uma região incrível, tanto para se morar como para investir também.
Show de bola. Realmente, quem mexe com o mercado de incorporação tem que conhecer Santa Catarina inteira, né? Inteira. Você falou aí Balneário Pissarras, mas você vai desde Floripa, né? Sim. A quantidade de produtos imobiliários em todos os segmentos, né? Minha Casa Minha Vida Urbanizadora. Amigão, estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Queria que você pudesse deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo e falasse um pouquinho até dessa referência da comunidade Domus, né? Eu vi que você tem vários cursos, vários conteúdos e bacana. E, Leonardo, a gente vai fazer quase 14 anos o CV e a gente tem várias histórias. A gente gravou agora de um cliente nosso, que é a Abras, lá de São Paulo, que começou em 2015 e próximo ano a previsão é vender R$1 bilhão de VGV. Então, você vê muitas histórias de pessoas que começaram, todo mundo começa pequeno, né, com sonho grande, mas com muita resiliência, comprometimento e vontade. A gente tem muita construtora que começou a primeira vendinha usando o nosso sistema e hoje está aí vendendo mais de 500, 600, 1 bilhão por ano. E eu acho que os cursos, né, conhecimento, termina a alavancar de forma mais rápida, né? E eu acho que por esse objetivo, nunca fiz um curso da comunidade, vou fazer, tá? Que eu adoro fazer esse tipo de curso, mas se você quiser deixar uma mensagem e também falar um pouquinho aí para quem nos assiste, seria legal. Independente, né, da comunidade Domus ou de qualquer outro curso que tenha, seja online, seja presencial, meu conselho é continue investindo em conhecimento, que é o que mais dá retorno sobre investimento. Inclusive mais do que imóveis. É isso, né? aí. Dá mais retorno, porque você tem acesso... hoje, nós temos um privilégio, é um momento da economia, da história da sociedade, onde a gente compra conhecimento. Antigamente, nós tínhamos que fazer parte de um clube ultra seleto de pessoas para poder ter acesso, para se privilegiar de conhecimento, de informação do mercado. Quem sabia guardava 7 chaves, porque era o diferencial competitivo dessa empresa, desse profissional. E hoje a gente está num momento onde a pessoa que encheu o seu copo está transbordando, ela quer encher o copo dos outros. Então aproveite esse momento, porque as coisas estão acontecendo muito rápido e quem não se atualizar, seja em tecnologia, usando bons sistemas para gestão, seja da construção civil, seja de vendas como o CV, seja também utilizando tecnologia para aprendizado, para conhecimento, acaba ficando para trás. Então meu conselho é continue aí afiando o machado para derrubar a árvore mais rápido, porque esse é o melhor caminho para prosperar e continuar se destacando no mercado. E aprender desaprendendo sempre, né? Porque não tem jeito, é muito exponencial. E na nossa área de tecnologia nem se fala, Leonardo. Não para nunca, jamais. Incrível. Meu amigo, prazerzão conhecê-lo, né? Espero um dia qualquer, logo, quiçá, você será nosso cliente, estará junto conosco, mas o objetivo aqui não é esse, o objetivo é a gente trazer um pouco de conteúdo, de experiência do mercado imobiliário na prática, do dia a dia aqui, o quanto nós somos apaixonados pelo nosso propósito de transformar esse tão mercado pujante. Obrigado, meu amigo. Pessoal, obrigado, Fábio. Quero agradecer a mais um podcast CV na Prática, você que ficou até o final aqui, né? Se estiver no YouTube, clique lá no sininho, porque constantemente nós temos novos episódios, sempre trazendo alguém que fale do mercado, conheça o mercado e espalhado pelo país, daí a pouco eu chuí aí clientes em todos os estados, amigos e pessoas que transformam esse mercado imobiliário. Quer saber muita informação, mais informações do mercado imobiliário? Entra no nosso site cvcrm.com.br ou nos indica também, muita gente nos sugere pessoas para a gente entrevistar, para vir aqui contar histórias. Obrigado, Léo. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Valeu.